Olá, meus amores, tudo bem? Nós estamos estudando sobre as comunidades planejadas em geografia, certo? Na aula passada nós estudamos sobre como ela é distribuída, né? A comunidade distribuída dentro da cidade. Hoje nós continuaremos com o conteúdo do subtópico territorialidades nas cidades. Territorialidades lembra território, espaço, né? Então, territorialidades nas cidades. Nas cidades, os seres humanos ocupam os espaços de acordo com o seu poder financeiro, cultural, né, de acordo com a sua cultura, tem uma característica daquele lugar, e social, obtendo a posse legal ou oficial sobre elas, né, obtendo aquele local de forma oficial, autorizada. Denominamos territorialidades a dinâmica que envolve o uso de um território, construído gradativamente pelas pessoas que dominam esse espaço, de acordo com as necessidades individuais ou coletivas. Elas vão alterando, vão organizando aquele espaço conforme as características deles, né? Conforme as necessidades que eles vão sentindo ali no decorrer do tempo, tanto a necessidade individual da pessoa mesmo, ou do grupo que envolve, que mora naquele local. No teu livro tem a parte do clique, tá? Não esquece. Vai lá, passa o marca-texto nela e o clique diz assim, ó, o processo que dá identidade própria aos lugares a partir das atividades desenvolvidas, não importando se foi um espaço, se o espaço foi ou não projetado com a finalidade para a qual está sendo utilizado, é chamado de territorialidade, tá? Então, são atividades desenvolvidas em determinados locais, né? Naquele território, né? Independente se foi planejado ou não, tá? Mas tem um objetivo específico para aquele local. Veja alguns exemplos de territorialidades. Nas últimas décadas, as cidades brasileiras têm recebido muitos estrangeiros, originários especialmente de países africanos, sul-americanos e asiáticos. Você mesmo já deve ter visto, né, nas ruas da cidade, em alguns locais que tem pessoas que são de outros países que ficam lá fazendo vendas de alguns produtos e tal. Então, eles têm as características deles, os produtos que vendem lá dos locais dele. Por exemplo, em São Paulo, tem uma rua bem conhecida, um bairro bem conhecido que é de japonês. Tudo que vem de lá é tudo coisa que vem do Japão. E eles também falam em japonês, então é um bairro assim, ó, bem característico deles, tá? Tem todas as características, pessoas, o vestuário, o ambiente também é bem típico da região deles, né? Do país deles. Então, marca registrada deles, né? Então, não é só esse bairro, existem outros lugares aqui no Brasil que tem pessoas estrangeiras que trazem a sua cultura também para o lugar onde eles vivem, para o território que eles estão vivendo. Em alguns lugares, como praças ou debaixo de marquises de prédios, pontes e viadutos, é comum encontrar moradores de rua, que tornam esses espaços a própria casa, né? Infelizmente, tem pessoas que não têm onde morar e elas fazem desses espaços os lugares que pertencem a ela, como se pertencesse a elas, né? O espaço delas. Cada uma já tem o seu espacinho demarcado lá, onde elas passam a noite, né? Se abrigam, porque elas não têm casas, né? Na casa não tem onde morar. Esses são os territórios dessas pessoas. Certos locais nas cidades, nos quais há poucos moradores ou a segurança pública é ineficiente, sofrem ações de vandalismo, como pichações, depredação do patrimônio particular e público, né? Ou descarte incorreto de lixo. Infelizmente, existem alguns locais que as pessoas não cuidam, né? E há muitos atos de vandalismo e eles acabam invadindo aqueles lugares, né? E eles dizem que aquele local pertence a eles, né? Tanto que existem algumas gangues que elas picham o local, marcando nos códigos deles, né? Como aquele território pertence àquele grupo, que outro não pode invadir porque pertence a ele. Infelizmente, existe esse tipo de territorialidade, né? Outros espaços normalmente ignorados pelo poder público tornam-se pontos de tráfico e uso de drogas e prostituição. Isso muitas vezes afasta desses locais os moradores que não compactuam com tais práticas. Porque, infelizmente, tem lugares que existem pessoas que ficam fazendo essas práticas que não são legais, né? Que não é certo e tal. E mesmo naquele local que está acontecendo isso, existem às vezes pessoas que são pessoas do bem, que não aceitam, que não aprovam esse tipo de prática e tal, e elas acabam indo embora. E aí o que acontece? Resta ficando pessoas que têm esse tipo de prática, né? Que não é muito legal. E acabam se tornando donos daqueles locais, né? E as pessoas de bem acabam saindo de lá e deixando só aquelas pessoas naquele local. Tá bom? Alguns bairros, as ruas podem apresentar características específicas, como áreas residenciais nobres, né, de pessoas que têm
boas condições financeiras, projetadas para a população de alta renda, ou localidades carentes, desprovidas de infraestrutura e serviço. Eu coloquei uma imagem que mostra os dois lados da história, né? Um lado mostra ali um prédio bem bonito, com piscina, quadra, área de lazer, pessoas que têm dinheiro, né? Pessoas que têm condições financeiras. Já no outro lado, eu coloquei uma imagem de pessoas que talvez moram naquele lugar porque não tem outra opção, né? Não é um local que tem tanta estrutura, não é um local tão preparado para receber as pessoas, né? Com questão de saneamento básico, com questão de da água tratada, essas condições que você já conhece, né? Que são locais que não são apropriados para as pessoas morarem. Determinadas áreas são dedicadas a alguma atividade específica, como prática de esporte, e atrai pessoas que apreciam aquilo que é realizado nesses lugares. Então, existem locais também que são destinados a isso, a esporte, área aberta, né, que as pessoas vão lá praticar exercícios, vão passear. São áreas destinadas só para esse tipo de atividade, tá? E há também certas ruas, né, que se caracterizam pelo predomínio de alguma atividade comercial, né, como a venda de autopeças, de roupas para festas, e são frequentadas por pessoas que têm interesses nesse tipo de produto, né, nesse setor econômico. Às vezes tem ruas que são só de vendas de carro, outras, por exemplo, são pizzarias, então são destinadas a um determinado comércio, certo? Locais como as pracinhas contendo brinquedos compõem uma territorialidade frequentada pelo público infantil. Por exemplo, tem pracinhas que tu chega lá, tu só encontra crianças, né? Então, toda tardinha ou manhã, determinado horário, sempre tem crianças brincando. É um local destinado só para diversão, né? Para passeio. E aqui nós temos uma parte para a gente refletir, né? As cidades constituem sedes de uma multiplicidade de fluxos e redes, garantindo a circulação e a integração regional de produtos e serviços. Portanto, as decisões tomadas pelo poder público, né, que são os nossos governantes, e também pelos cidadãos e grupos sociais, influenciam diretamente a qualidade de vida das diversas comunidades. Você já parou para pensar no tipo de cidade que deseja ter no presente e também deseja ter para gerações futuras? Depende também tanto da gente quanto dos nossos governantes, né? Porque eles, como vocês viram lá no plano diretor, eles que destinam as determinadas áreas da cidade para determinadas atividades, certo? E também tem que fazer valer, né? Tem que fazer, dividir essas áreas, e quanto para esporte, áreas destinadas à saúde, educação. E as pessoas também têm que prezar, né, pelo patrimônio público, assim como a gente viu agora há pouco no slide anterior, que tem gente que não cuida do patrimônio, né, e acaba se destruindo. Precisamos fazer nossa parte, os governantes também, de proporcionar isso para a cidade, para a população, né. E é isso, nossa aula de hoje. Agora você vai abrir o seu livro na página 111, 112 e vai responder atividades, certo? Qualquer dúvida é só me chamar. Beijinhos!